Então, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho para a gente iniciar a nossa disciplina, né, de Culturas 2. Em Culturas 2, tem nós vamos trabalhar, né, em Culturas 1 vocês viram, vocês se lembram, girassol, o que era mais mesmo? Cana e sorgo, era isso? Quem lembra aí? Vocês têm que conversar comigo, viu? Senão eu não consigo dar aula. Pode abrir o microfone aí falando. Era isso mesmo? Girassol, cana e sorgo? É isso aí. Isso, Daniela. E então, agora a gente vai trabalhar, né? Basicamente milho e culturas de inverno, tá? A cultura do milho e uma das, na verdade, né, nosso carro-chefe no estado. Então, a gente tem aí uma grande área cultivada com milho, né? Principalmente o milho safrinha, né? O milho, ele é uma cultura, uma planta C4, né? Então, uma cultura de verão, né? Mas que ele é cultivado numa condição de outono e inverno por uma condição econômica, né? Por condições econômicas. No sul do país existe algum milho verão, né? Não sei se vocês já conhecem o sul do país, né? Também nós temos um pouquinho em Minas Gerais, o milho no verão, sendo colocado como cultura de verão, em condições em regiões que apresentam condições ideais para o seu cultivo, né? Que seria com altitudes mais elevadas, regiões que apresentam aí temperaturas noturnas mais amenas, né, além da condição hídrica ideal. No MS, né, no Mato Grosso do Sul, a gente tem aí basicamente uma quantidade irrisória de milho no verão, e basicamente todo o cultivo de milho ele se dá na safrinha, né, ou como segunda safra, como queiram. A Conab, ela traz um termo de milho segunda safra, né? E a gente, inicialmente, quando se iniciou o cultivo do milho nessa segunda safra, após a cultura principal do verão, ele era chamado milho safrinha, né? O agricultor fazia uma safrinha, porque era o que desse ali estava bom, né? Porque não era a safra principal do agricultor, então ela acabava com essa denominação. Acontece que, né, se a gente vai pegar os dados aí de produção e de produtividade, né, que vocês vão saber, vão me dizer aí daqui a pouco qual que é a diferença entre produção e produtividade, a gente começa a ter uma produção muito grande, né, de milho safrinha. Então, muitos dizem assim, mas como nós vamos chamar de safrinha se é uma safra tão grande, né? Então, fica aquela discussão sempre entre milho safrinha ou milho segunda safra. A Conab traz para a gente, né, nos relatórios, como milho segunda safra. E, além disso, já iniciou uma outra classificação até nos estados do norte, que seria um milho terceira safra, que depois a gente vai ver também o que é. Então, assim, essa nomenclatura milho safrinha ou milho segunda safra, ela vem aí, ela tem até briga em bancas de doutorado e tudo mais para definir qual que é o termo correto, né? Não vou cobrar isso de vocês, né? É importante que vocês saibam aí que na primeira safra ou milho safra, a gente tem mais concentrado nas regiões sul do Brasil e um pouco no sudeste com Minas Gerais, e em áreas que a gente tem, principalmente em outras regiões, que tem irrigação, né? E esse seria o milho primeira safra, que ele é basicamente semeado na mesma época em que é semeada a soja, né? Então, por isso que a gente vê
essa perda de produção primeira safra nas outras regiões, por uma preferência à cultura da soja nessa época, né? Questões econômicas, né? Porque a cultura da soja ela tem uma rentabilidade maior, embora, né, em termos atuais, vocês sabem quanto está o milho aí hoje? Quem pode me dizer aí? Pode até pesquisar, não estou enxergando vocês mesmo. Me digam aí, alguém. Cleiton. 93? É tudo isso mesmo, Cleiton? Quem vai confirmar aí? Que dá até para assustar, né? Mas realmente tá uns valores muito altos, né? Então, assim, questões econômicas fazem com que a soja também tenha está um valor bem alto, né? Inclusive, agora mesmo estava passando no jornal uma reportagem sobre colheita, né? Sobre armazenamento de grãos, inclusive, e sobre o preço, né? E também falando sobre uma grande perda que se teve tanto na colheita quanto no armazenamento, né? Está tendo, como teve uma safra bastante, assim, uma safra bem razoável, né? Uma produção bem grande, está acontecendo de novo, né? Como basicamente quase todos os anos acontece aquele problema no armazenamento, né? Por falta de infraestrutura mesmo de armazenamento de grãos. E aí acaba que ocorreu algumas perdas, né? No atraso da semeadura, a gente teve perdas, né? Já teve atraso, isso ocasionou perdas. Depois a gente teve uma condição de muitas chuvas em janeiro, que ocasionou também uma menor fotossíntese, né? E aí algumas perdas também na produtividade de soja, né? E por que eu estou falando disso, né, pessoal? Se a gente vai trabalhar milho, é porque a cultura da soja e logo depois a semeadura da cultura do milho, elas estão sempre atreladas, né? É um sistema de cultivo que nós temos na maioria das nossas áreas agrícolas, né? Então a gente precisa sempre estar atento à cultura, é sempre um ciclo, né? Sempre é o sistema mesmo produtivo que a gente tem. Sempre atento ao que acontece antes na cultura da soja, que vai influenciar na cultura do milho. Que venha a ser uma segunda safra, né? Mas com uma importância muito grande no nosso estado, tá? Esse atraso na colheita, na semeadura da soja e depois na colheita da soja, né? O que isso ocasiona na cultura do milho em si, né? O atraso que a gente está vendo na semeadura de milho, né? Se a gente vê, nós já estamos encerrando o mês de março, né? A gente já está iniciando o período limite para semeadura de milho. E nós não temos aí um 100% da área semeada ainda. Então, a gente tem esse atraso que pode ocasionar perda de produtividade lá na frente para a cultura do milho, né? E principalmente por uma condição que a gente tem no estado de Mato Grosso do Sul, no município de Ponta Porã, então isso é muito, muito relevante, que é uma condição climática, né? E vocês sabem qual que seria essa condição? A geada, né, prof? A geada, exatamente. Nós estamos colocando essa cultura no campo em um período que fica muito arriscado, né? Por condições de temperaturas baixas, a gente ter essa geada, né? Ou ter condições de temperatura baixa, mesmo que não seja geada, tá? Mesmo que seja muitos dias com temperaturas mais baixas do que 10 graus ou próximas de 10 graus, a gente faz com que essa planta ela
meio que paralise o seu desenvolvimento, né, o seu crescimento. Ela fica num estágio que ela não acumula... Oi? Ela fica vegetando, né, porque... Ela quase que nem ela fica meio que em stand-by mesmo, porque depois a gente vai ver, né, no decorrer do tempo, que para o crescimento e desenvolvimento da planta de milho, né, ele precisa acumular graus dia, né, até o seu florescimento, e depois, para continuar o seu desenvolvimento também, ele precisa dessa condição de temperatura. E ele não acumula esses graus dia, né, essa soma térmica, abaixo de 10 graus, que é a temperatura basal, tá? Eu já estou falando muito coisa que a gente vai ver depois com calma, tá, pessoal? Mas só para vocês terem uma ideia, então, mesmo que a gente não tenha a condição de geada propriamente dita, quando a gente tem uma condição de temperaturas baixas, faz com que essa planta ela fique meio que paralisada, o seu crescimento fica meio preguiçosa, assim, igual a gente quando está muito frio, ela fica meio preguiçosa, ela não cresce, não se desenvolve, tá? Então, isso é um fator que a gente corre sérios riscos agora, né? É claro, né, pessoal, com o preço que está o milho, às vezes até vale a pena arriscar esse... Compensa. Então, assim, você vai deixar de cultivar milho nessa época, com esse preço, porque tem risco da cultura ter uma produtividade menor? Não, né? O agricultor faz essa conta rápida e não deixa, né? Não vai deixar de semear, não. Mas, assim, vai produzir? Esperamos que sim, com certeza, né? Que tudo dê certo e que produza sim. Vai ter prejuízos de produtividade, de perder produtividade, né? Vai ter chance de perder produtividade? A julgar pela condição climática, é quase que certo que há decréscimos na produtividade por conta dessa condição de temperatura. Mas, além disso, né, mas apesar disso, aliás, ainda está compensando por conta do valor, tá? Do valor obtido depois com a venda dessa produção aí. Bem, pessoal, então é isso, né? Com base com relação a milho, a gente vai precisar verificar, né? Vou passar algumas coisas para vocês pesquisarem também, com relação a dados de produção e produtividade, né? E aí eu queria ver com vocês se vocês sabem me dizer qual que é a diferença de produção e produtividade. Alguém pode me falar isso? São sinônimos? Eu acho assim que produtividade seria assim, sei lá, de produzir mais em menos tempo, mas aí a comparar, não sei. Produção seria a quantidade que vai estar colocando no campo, tipo assim, o que você está tendo, e produtividade seria o final, né? O que deu no final da sua safra, eu acho. Vamos lá, vamos alinhar as respostas aí. Mais alguém? Ou você quer continuar, Felipe? Calma aí, porque vai que eu tô falando bobeira. Produção e produtividade, né? Quando a Bianca fala que produtividade é alguma coisa com relação ao tempo, né? Não, produtividade pode ser também, né? Quanto que você, né, produz por um determinado tempo. E essa produtividade é relação mesmo. É o que se produz relacionado a alguma coisa, algum fator, né? Ou tempo, ou no caso das culturas, a área, tá? Quanto que se produz em uma área, uma unidade diária. Então, lá, quanto de milho que se produz por hectare, né? Isso é a produtividade. Quanto que você colheu, né? Vocês já ouviram isso, não ouviram? Quanto que deu esse milho aí? Quanto que deu essa soja, né? O que você está colhendo? Estou colhendo lá 60 sacos, ou 70, ou 80 sacos por hectare, né? No caso de soja.
Se você for para São Paulo, Paraná, ali, você vai falar em alqueires, né? É o quanto se produz por unidade diária, tá? E a produção, o que é produção, né? Produção é qual que é o montante total que se produziu, né? Quanto que se produziu no município, né? Isso impacta, né? Os municípios, existe ranking, né? Quem produz mais, né? Soja, ou quem produz mais milho, ou quem produz mais grãos. Tanto no município, no estado, né? No país. Então, a produção é o montante total, quanto se produziu. A produtividade é quanto se produziu em uma área, né? Em uma unidade diária. Que é mais importante, né, pessoal? O que a gente deve, enquanto técnicos, né? Enquanto agrônomos, que vocês serão já, o que é mais importante para incrementar? Sempre a maior produtividade, né? A produtividade. Produzir mais em uma mesma área, né? Até porque a gente sabe que a gente tem, por mais que o Brasil seja um país aí de extensão, né, territorial muito grande, né? Nós temos muitas áreas aí que são subutilizadas, né? Que nós podemos aproveitar para fazer produção agrícola também. Temos aí também que dividir espaço com as próprias cidades, né, os espaços urbanos, áreas de preservação e tudo mais. Então, é sempre a nossa base, né? Além disso, o produtor, ele possui, é muito mais fácil, né? Aumentar a produção em uma área ou na área que ele já tem do que adquirir novas áreas, né? Muito mais barato, muito mais viável, muito melhor, né? Então, sempre nosso foco, né, o objetivo da vida do agrônomo, depois de aumentar a matéria orgânica do solo, né, é fazer com que as culturas produzam mais por unidade diária, ou seja, tenham maior produtividade. E foi isso que aconteceu com o passar dos anos, né? Se a gente pegar aí qualquer gráfico, né, a Conab tem... vou botar aqui o site para vocês da Conab, que é de onde a gente tira as informações, né? E também do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? Que faz publicações aí do mundo inteiro, né? Vou tentar procurar o site certinho aqui. E lá, gente, nesses sites aqui, né, a gente encontra as informações de produção e de produtividade e também de área, né? A área cultivada de cada cultura aí no país e no mundo, né? No Brasil e no mundo. O Brasil, vocês sabem que é um dos principais produtores de alimentos do mundo, né? E um dos principais produtores de grãos do mundo, né? Vocês sabem em que colocação que o Brasil se encontra na produção de milho no mundo? Não faço ideia. Dá um chute. Hã? Pode chutar, não tem problema. Quem que é o maior produtor de milho do mundo? Isso é Acho fácil. que Estados Unidos, né? Estados Unidos. Essa aí sem dúvida. Estados Unidos é o maior produtor de milho do mundo, né? E dá umas 2, 3 voltas no Brasil facilmente. É uma produção muito grande, né? O Brasil acho que vende mais que ele só, né, prof? Eu acho. De exportação, você fala? Isso. Basicamente, a gente consome quase todo o milho, sabe? Que a gente produz. Brasileiro.
Porque a gente não produz tanto assim, né? A gente não produz tanto e a gente consome muito, porque o Brasil também é um dos maiores exportadores de carne, né? Então, acaba que fechando a cadeia aqui mesmo. Agora, né, a gente tem um potencial muito grande de produção de milho, né? Que os Estados Unidos já têm há algum tempo, né, que fazem essa produção, que é para produção de etanol. O Brasil tem tido aí, vai iniciar, né, construção de muitas usinas de etanol a partir do milho, né, inclusive acho que está finalizando uma no Mato Grosso, vai iniciar uma construção dessas em Dourados, né, no Mato Grosso do Sul. Então, assim, é um potencial, né, grande para a produção de milho também. Mas os Estados Unidos, mesmo assim, né, produzem em torno de 350 milhões de toneladas, assim, é um dado, é uma quantidade muito grande mesmo, né, enquanto o Brasil produz aí, eu não sei quanto que está, não olhei ainda, que vocês vão pesquisar isso aí para mim, mas qual que é a previsão de cultivo para essa safra, de produção para essa safra? Então, vamos colocar em torno de 100 milhões, né, talvez. Já vocês vão pesquisar isso aí para mim. O Brasil, né, Prof? Oi? O Brasil é o terceiro? E o Brasil é o terceiro. O segundo é a China, né? É a China. Exatamente. Acho que eu desconsidero aqui que eu mandei para vocês, que não é isso aqui que eu queria que vocês olhassem, não. É esse aqui, ó. Aí lá na safra de grãos, a gente tem a gente tem lá as previsões, né? A contabilização de colheita e também a previsão para esse ano. O Brasil é o terceiro maior, então, produtor mundial de milho. Isso é uma condição bem bacana, né? Bem boa. Nós temos potencial de crescimento. Mas os Estados Unidos, eles têm uma condição, primeiro, que eles cultivam milho na época que é mais adequado para o cultivo, né? Que é quando eles estão no verão. Também porque eles não têm uma condição de safrinha como a nossa, né? Uma condição de outono e inverno que seja possível de ser cultivado. Mas acontece que nessas condições de safrinha, você acaba tendo uma pequena perda de produtividade, né? Na verdade, do potencial produtivo da planta, né? Então, a nossa produtividade, ela é bem menor do que a dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, eles produzem mais, eles têm mais área também, mas a produtividade deles também é muito maior que a do Brasil, né? Então, a gente cultiva uma área menor, mas a gente tem muito potencial de ganho em produtividade, tá? Então, a gente pode ainda alcançar esses potenciais produtivos aí, né? E como que a gente alcançaria potencial produtivo maior ou a produtividade maior? Quais que são as coisas aí que fazem com que a gente tenha maior produtividade? Vamos pensar no geral. O que favorece um aumento de produtividade? Investir em novas tecnologias, em novas variedades, uma boa adubação, um bom preparo do solo, porque todo ano está inovando, né, em relação às produtividades. Cada ano tem uma variedade diferente no mercado, que tem um potencial produtivo maior, né? Então sempre está ligado nisso, sempre está buscando novas variedades, buscando, fazendo um estudo dentro da sua área para se adaptar melhor, né? Por conta igual a gente está falando, em relação aos dias, sempre está estudando em relação também da quantidade de chuva que tem até o final da safra, para você estar colocando, semeando num período certo também, né? Que não adianta você fazer igual a gente fala, fazer a loucura, igual o produtor fala, vamos fazer loucura. Então, tudo isso vai gerar uma produtividade maior, né? Isso aí, melhoramento genético, né? Investimento em cultivares. Assim, o nível de tecnologia, né? O nível de investimento tecnológico, quer dizer, valores, né? Dinheiro, mas também nem só isso, né? Nem só dinheiro. Como você disse,
aí uma questão de época de plantio. Época de semeadura, já você pode já matar uma boa parte desse aumento de produtividade, né? Semear na época correta, além disso, um bom preparo de solo, né? Uma boa adubação, solo corrigido, obviamente, um manejo adequado também, né, Oi? Até mesmo os controles depois de estar já no campo, né? De fazer as aplicações certas. Um manejo de plantas daninhas, né? De pragas, de doenças. Então, tudo isso faz com que você aumente a produtividade ou aumente o potencial produtivo das culturas, né? E do milho também. E, além disso, um fator que é muito importante para a cultura do milho é a água, né? O milho é uma planta extremamente sensível ao déficit hídrico, né? Parece que ele é uma planta robusta, né? Uma planta mais resistente, mas ele é uma planta extremamente sensível ao déficit hídrico, né? Então, essa questão da melhor época de semeadura, visando a irrigação, né, a condição hídrica, na verdade, da planta, é essencial. E uma outra coisa que poderia, né, aumentar a produtividade é a utilização de irrigação mesmo, né, de meios aí para fazer um milho irrigado, que aí você mata essa questão da época de semeadura, né? Embora você precise ainda de condições de sol também, né? Que a planta é uma planta C4, então ela precisa de luminosidade também para garantir o seu potencial produtivo. Mas exatamente esses fatores aí que fazem com que você mantenha a produtividade, né? Vocês conseguiram acessar ou tentaram acessar o site da Conab? Esse último que eu mostrei ali para vocês? Que tá safra de grãos, safra brasileira de grãos. Esse eu não tinha apertado aqui ainda, deixa eu ver se abre. Eu vou colocar para vocês lá no Moodle depois o boletim de grãos de março desse ano, tá? E depois vou fazer algumas perguntinhas lá no Moodle também para vocês a respeito da produção, da produtividade da área cultivada de milho total, milho primeira, milho segunda e milho terceira safra, que é uma novidade aí nos últimos anos da Conab. Ele abriu aqui. Só que ele abre, só que daí sai do chat da... Não tem problema. Depois vocês vão pesquisar lá. Beleza? Pessoal, esse foi só um pequeno bate-papo aí, uma introduçãozinha. Depois a gente vai continuar mais, tá? Eu vou passar para vocês agora algumas coisas referentes às avaliações da disciplina, tá? Eu vou colocar aqui para apresentar. Vocês me avisam se estão olhando, se estão conseguindo ver. Aqui sim. Estão vendo os slides aí? Tem que falar, gente, que eu não consigo enxergar o chat. Tá dando sim, Bruno. Então, essa disciplina, vocês sabem que ela é dividida por mim e pelo professor Isidro, tá? Eu vou ministrar para vocês a parte de milho e as culturas de inverno, acho que é aveia, trigo e cevada, se não me engano. Os procedimentos metodológicos, né? Eu gostaria muito de falar para vocês que a gente ia ter um monte de aula prática, vocês iam sofrer bastante no sol, mas infelizmente a gente não vai ter, por conta dessa situação de pandemia, tá? Então, nós teremos aí as videoaulas, material para leitura, tem bastante material legal de milho para que vocês possam ler, né? Para entender bastante a respeito da fisiologia da planta, atividades e as aulas síncronas, dessa forma que nós estamos fazendo, a gente vai fazer uma vez por mês, tá? Ou sempre que a gente tiver necessidade aí,
vocês também me procurem, me falem que a gente agenda um horário, tá? Pessoal, eu quero combinar com vocês que sempre nas quintas-feiras, de tarde e de noite, né, eu vou estar à disposição de vocês, tá? Então, vocês podem mandar mensagem, vocês podem tirar dúvida, né, ou combinar aí um momento para a gente conversar assim, pelo Meet. Então, esse é o meu horário de permanência, né? Eu tenho os 4 horários, então, com vocês de aula, que eu vou estar disponível, e depois eu tenho um horário de permanência, então fica ali na quinta-feira durante a tarde, tá? Fora esses horários, é um pouco complicado da gente agendar, né? Mas se vocês precisarem também, a gente pode conversar, tá bom? Com relação às avaliações, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, né? Para passar aqui. A nota do primeiro bimestre vai ser uma revisão bibliográfica, né? Então, vai ser a redação e submissão de uma revisão bibliográfica para um prêmio da FamaSul, que está com inscrições abertas, que eu já vou passar para vocês. E as notas do segundo bimestre vai ser a soma de atividades propostas no bimestre na cultura de milho e nas culturas de inverno também, tá? Então, vai ser uma soma dessas atividades. Aí, pessoal, prestem bastante atenção aqui, que eu vou falar aqui para vocês a respeito desse prêmio, tá? Então, essa inscrição no prêmio Agrociência FamaSul 2021, que está aqui nesse site, né, nesse portal Sistema FamaSul aqui, que possui esse regulamento desse prêmio Agrociência. Vocês vão dividir em grupozinhos de 3 pessoas, tá? Então, daqui a pouco a gente discute esses grupos e tudo mais. E esse grupo vai ser responsável pela redação de uma revisão bibliográfica para inscrever nesse prêmio. Uma pessoa só desse grupo vai se inscrever no prêmio, tá? Mas aí o prêmio vai ser, caso vocês ganhem, né, recebam esse prêmio, vai ser pelos 3 que compõem esse grupo. Então, os alunos interessados, que são vocês, né, deverão cumprir, esse aqui é o regulamento do prêmio, tá? Todas as condições descritas no regulamento, bem como devem apresentar integralmente toda a documentação exigida, eu já vou passar para vocês quais que são, e deve fazer uma pré-inscrição, né, uma inscrição, na verdade, no prêmio, que é esse preenchimento da ficha de identificação que está nesse site aqui. E o período dessa ficha de identificação é do dia 1 de fevereiro a 31 de março. Então, hoje é dia 25, vocês têm uma semana aí, né, ou até menos, para fazer essa inscrição, tá? As revisões bibliográficas, propostas de projeto e vídeo, pode ser essas 3 coisas, mas vocês vão fazer revisão bibliográfica, tá? Devem ser encaminhadas no período de 1 de abril a 31 de maio. Então, vocês têm até o dia 31 de maio para fazer essa revisão. Então, nós vamos trabalhar nessa revisão dessa semana até dia 31 de maio, que vai compor a nota de vocês do primeiro bimestre. Então, a ficha de identificação estará disponível nesse site e deve ser enviada no endereço de e-mail aqui que tem aqui, tá? É aquele de prêmio em dinheiro? Ihu. Eu achei que vocês iam ficar felizes por causa da nota, mas o dinheiro também ajuda mais ainda, né? Aí, pessoal, essa ficha de identificação, vocês vão encontrar lá no site, né? A gente já abre esse site aqui para ver. E vocês precisam encaminhar a ficha e o comprovante de matrícula de graduação preenchidos e digitalizados, né, em arquivo com extensão PDF. Então, precisa procurar também, pedir lá na Cerel o comprovante de matrícula, tá? Será considerada válida para efeito de recebimento a data do envio da mensagem eletrônica, tá?
O aluno será desclassificado caso a ficha e comprovante de matrícula forem enviados após o dia 31 de março. Então, vocês não cuidam que esse negócio até meia-noite é hoje, viu? Então, no dia 30, de repente, já mandar tudo esse negócio. Aí, o que tem nessas revisões bibliográficas? Quem que vai ler para mim? Cada um lê um pedaço? Bianca, e Leia Não, falei 5.1, demais. então, Bianca. 5.2. Quem que vai ler? O Felipe. 5.3. A Paola tá aí ainda? 5.3 não, 5.2.1. Ah, não, é muito pequenininho, né? ela me deixou com um monte, pro. Bem feito. Vai, deixa eu ler, então. Lê. As revisões bibliográficas deverão ser enviadas até dia 31 de maio de 2021 em arquivos eletrônicos com extensão PDF. Para o correio eletrônico, prêmio o quê? Agrociência. Ah, tá. @famasul. Cada arquivo deve ser nomeado com as 3 primeiras palavras do título do trabalho, seguida de reticências e do sobrenome do autor. 3 primeiras palavras do título e depois o sobrenome do autor. 5.2. Tô zoando. A revisão bibliográfica deve ser apresentada nesta ordem: título em letras maiúsculas em negrito, nome, instituição e e-mail do autor, nome e instituição do orientador, resumo com até 200 palavras, palavras-chave no máximo 4, introdução, material e métodos, resultados e discussão, conclusão e referência bibliográfica. E os 5.2.1. Quem que vai ler? A fonte Arial Calibre ou Times New Roman. 12, espaçamento 1,5, entre linhas e justificados. Vai ler o 5.2.2? Pode ser. Um limite de páginas. 5 páginas para revisão bibliográfica simples, sem meta-análise, e 10 páginas para revisão bibliográfica com meta-análise. Ambas devem ser formatadas em papel A4 com todas as margens de 2,5. Beleza. Então, esses são as normas, né? Que deve ter a revisão bibliográfica. Então, seguir essas normas aqui, o que eles dizem, o que vocês vão fazer vai ser esses 5 páginas aqui, tá? Limite de páginas. 5 páginas para a revisão bibliográfica simples. Não adianta aumentar a letra lá para dar as páginas logo, né? É fonte 12 aqui, né? Times 12, acho que é mais bonitinha. Aqui, pessoal, a gente já vai falar sobre os temas, tá? Como vai ser uma revisão bibliográfica, esse material e métodos aqui, ele deve conter aquilo que vocês vão fazer, né? Os passos, vão fazer análise dos textos, a leitura dos artigos, né? Então, vocês vão... É isso que vai ser o material e os métodos de vocês, tá? Vocês não vão desenvolver um trabalho prático, né? Um experimento, né? Vocês vão fazer a revisão bibliográfica. As referências bibliográficas aqui, eles não falam uma norma, mas a gente vai usar aquelas normas da BNT, né? 6023, acho que, se não me engano. Só coisa legal, né? Isso aí é bacana, você já ir aprendendo para o TCC, né? E aí os temas, galera. Os temas, por que a gente, né, o professor Isidro e eu gostamos tanto dessa proposta? Porque basicamente é aquilo que a gente vai trabalhar na disciplina, né? Plantabilidade das culturas de soja e milho,
controle de pragas e doenças no período do vazio sanitário das culturas da soja e do algodão, viabilidade do manejo integrado de pragas em culturas de grãos, fibras e oleaginosas no MS, sistemas de produção de alta produtividade com uso racional da água, fertilizantes e defensivos agrícolas, tudo isso na área de produção vegetal. Também tem na área de zootecnia, né, que aí seria mais para outras disciplinas, mas que também tem tudo a ver com a formação de vocês, né? Integração lavoura-pecuária, inclusive vocês têm até uma disciplina disso agora, não estão tendo? Com o professor Rafael? Vai falar professor Cascai. Manejo de pastagens, né? Não sei se vocês já tiveram também, ou vão ter, forragicultura, bovinicultura de leite, oportunidades da suinocultura, oportunidades de avicultura, né? Tudo isso aqui vocês já têm ou vão ter, né? No curso de vocês. Então, super, super legal esse prêmio aí, super atual, né? E super condizente com aquilo que vocês estudam, tá? As avaliações do segundo bimestre, então, vai ser por meio de questionário no Moodle, né? E gravação de podcast na Cultura do Milho, que eu vou conversar com vocês mais para frente. E o professor Isidro também vai falar com vocês sobre um projeto de trigo, aveia e cevada aí que vocês vão desenvolver, tá? Então, acho que é isso dessa parte. Aí, pessoal, deixa eu só ver aqui o endereço do projeto lá, onde vocês vão encontrar a ficha de identificação. Deixa eu apresentar aqui. Vocês estão vendo aí, né? O site da FamaSul? Eu não coloquei tudo lá, mas é R$500, tá? É R$500 o prêmio. Aí vocês vão fazer em 3, né? Tá bom, tá. Ou vocês querem fazer em 2, daí dá 250 para cada um? Ah, vocês que mandam. Aí aqui, vamos ver aqui. Se é... Abre prêmio. Acho que foi mandado para vocês na turma, né? No grupo. Cadê o negócio? Vamos procurar aqui a ficha de inscrição. Aqui é o regulamento. Ver se downloads. Prêmio Agrociência. Aqui, ó. Ah, tem até um modelo de revisão bibliográfica, viu, gente? Olha que coisa boa. E a ficha. Estão vendo aí? A ficha. Vou até baixar esse aqui. Aí eu mando para vocês também. Coloco lá no site. No site, ó, no Moodle. Agora, o projeto... O projeto eu vou mandar para vocês também. Tá abrindo agora no meu... Ah, vai abrir. Vamos ver. Meu Word tá meio de cara com minha... Aqui, vou apresentar esse aqui.
estão vendo aí? Esse modelo? Sim. Ó, já tá tudo. Já tá todo formatado aqui, né? Olha que coisa boa. Vai ficar melhor ainda para vocês, hein? Só escrever aqui. Ah, já tem um modelo, olha Tem só. o modelinho. Ah, não, aí assim ficou muito fácil, hein? Não, tá top. Não Tá muito gostei, não. top aí, ó. Ficou muito fácil. Tá louco. Gente, então é isso. Vocês acham que não é difícil para vocês, não, né? Vocês dão conta, certeza, né? Essa turma top aí. Ó, quem ganhar vai pagar um churrasco pra turma, então. E nem fica fazendo muita dívida com esse prêmio aí, porque vocês vão ter que pagar um churrasco mesmo. Ainda mais se acabar logo essa pandemia. A gente faz um churrasco com distanciamento social, aí já dá certo. Né? Vocês querem ver quem que vão ser os trios, né? E ver sobre os temas e depois falar? Como que vocês querem fazer? Ou querem já ver agora? Vocês discutem lá no grupo de vocês? Ah, quiser ver lá no grupo e depois passar os nomes também, acho que dá, né? Pode ser, então. Eu queria que vocês escolhessem, pessoal, entre... Bom, vocês podem escolher entre esses 4 primeiros temas aqui de produção, 4 temas de produção vegetal, tá? Aí se vocês aqui no diário aqui, eu tenho 24 alunos. Então, vão ser 8 trios, né? E se são 4 temas, então vai ser dois trios para cada tema, tá? Para a gente pulverizar. Mas como é a gente que escolhe o tema, como é? Não entendi essa parte. Eu vou deixar vocês escolherem aí esses temas. Vocês podem escolher o tema dentre esses 4 primeiros, tá? Não tem problema, não. Vocês podem escolher esses 4 temas, entre os 4 temas de produção vegetal, vocês podem escolher. Então, vocês escolham os trios e os temas e passem para mim. Pode ser? Pode ser. Aí passem um arquivo só, tá? Faz um Wordzinho lá, coloca lá, né? Bianca, Felipe, Daniela, tema 1, lá, ou aquele escreve o tema. Daí embaixo, tal, o tema do lado. Pode ser? Quem que faz isso aí para mim? Coleta isso aí para mim? Bianca? Ô, prof, deixa eu perguntar, não pode ter um grupo com 4 pessoas? Ai. É que a gente Vocês tem têm um grupo. grupo? Vocês têm grupo? Mas aí sobra menos dinheiro. Mas Vocês geralmente fazem grupos de quantas pessoas? De 4 pessoas? Geralmente é 4. é que o nosso grupo aí, tá. Então vai ser... pode fazer. Então vai ser... Então daí todos fazem 4, então. De 4 pessoas. Tá? Qualquer coisa, nós faz uma vaquinha, que pagam um churrasco pra sala, pra todo mundo. De 4 pessoas, então, os grupos. Então vão ser 6 grupos, tá? Então, 6 grupos. Fechou. Fechou? Então, serão 6 grupos compostos por 4 estudantes. É que nós 4 não desgruda. Qual que é o prêmio? 500? R$500. Vai dar 100. Não tem de 1.000 também? Tem de 1.000 Tem de 1.000, mas se não me engano é para projeto. Não, mas já dá 100 e pouco para cada um, já dá um... Ixi. Mas a gente não pode pegar 2 temas, assim, aí dá para mandar 2 trabalhos, né? Tipo, grupo.
Se faltar gente, porque é certeza que nem todo mundo vai fazer. Ó, vamos ver. Cadê o prêmio aqui? É só uma ideia, só, né? Caso a Bianca Pode- queira mais dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. É mais chance, né? Vocês Nós estão querendo quatro pode dinheiro. fazer Ó, 12, entendeu? Eu entendi Ô, o que a Dani falou. gente, olha que eu comecei a gostar dessa história agora, hein? R$ 500 pro autor e 500 pro orientador. Viu? Oi, ô, acho que vamos ter que fazer mais coisas assim. Ai, ai. Então, quem ganhar, eu divido a minha parte aí também. Ó, tá gravando. Amém. Porque vamos dividir em 5 daí. 4 Fechou, pra então, vocês. verdade. Ah, eu vou parar de gravar, então, viu? Eu não disse Não, isso. pô, Vou editar isso. Gravando. Não, comecei a gostar mais desse negócio. Não, mas isso aí vai ser bem bacana. Então, acho que um tema só já é suficiente, né? Que já tem esse... É R$ 1.000, então... Né, vai dar muito trabalho, Dani, muito tempo assim, Dani. Aí você vai matar nós. A Dani Mas é mais chance, né? a Dani tá interessada nos cifrãozinhos ali, né, Dani? Claro. A Dani tá interessada no final lá. Ai, ai. Mas é isso, então, pessoal. Ó, então eu vou mandar para vocês os termos, a identificação ali. Vocês precisam, então, solicitar, né, as declarações de matrícula lá, o atestado de matrícula, só um, tá? Então, escolham aí quem que vai enviar por grupinho, né? Cada 4, então, envia, um autor envia, porque ali não tem, eles não especificam se pode ser mais de um, eles, né, dizem que só um autor, então, né? Um prêmio por um artigo lá, um resumo por autor. Então, um de vocês escolham entre os grupos, né? Entre esses 4, qual de vocês que vai submeter e precisa, então, da ficha de identificação preenchida e tem que assinar também, tá? Não se esqueçam que precisa assinar, digitalizar, né? E encaminhar via e-mail e também juntamente com o atestado de matrícula de vocês que comprovem que vocês são estudantes de um curso de graduação. Então, preparem isso, né? Até terça-feira, mais ou menos, dia 31 é que dia mesmo? É na quarta, né? Então, até terça-feira vocês enviem isso aí, tá? Isso se vocês não conseguirem cumprir isso, tá, pessoal? Lembra que vai valer a nota de vocês. A nota vai ser baseada na revisão bibliográfica, que é lá em maio, mas vocês precisam fazer isso aí antes de começar a trabalhar na revisão, tá? E aí eu vou postar no Moodle também algumas etapas que vocês vão cumprir para né, não vai ser assim, lá dia 30 de maio vocês vão me apresentar um resumo, tá? Uma revisão. Não é assim, a gente vai trabalhar nisso no decorrer do tempo, então vocês vão precisar, eu vou colocar um cronogramazinho que vocês precisam cumprir as metas ali desse cronograma para vocês terem as notas, tá bom? Então, não é assim, vou submeter qualquer coisa lá dia 30 de maio. A gente vai fazer um cronograma para que vocês façam a revisão, vão fazendo a revisão com o passar do tempo, tá bom? E é importante que todo mundo se envolva nessa revisão, tá? É um grupinho, mas eu quero que todo mundo ajude nessas construções, tá bom? Pode ser assim, combinado? Combinadíssimo. Então, de acordo. De acordo. De acordo. Então, pessoal, é isso, então, tá? Eu vou terminar de colocar coisas para vocês lá no Moodle. Vou passar um fórumzinho para vocês fazerem, né? Aproveitar aí a tarde, que vocês estão de boa, né? Só tem aula de culturas. E tem mais alguma aula que vocês têm hoje ou não? Acho que não, né? Acho que não. Manguear o tempo para passar veneno, só.
Ai, ai, isso aí. Terminou os plantios aí, Felipe? Terminou, pô. Graças a Deus. Terminamos o último final de semana. Aí sim, hein? Ó, e agora essa chuva tá boa, né? Agora tá Vai dar certo, vai dar certo. só curtindo a chuva. Isso aí. Então é isso, galera. Vou terminar de gravar aqui, interromper.